Graça e paz, meus amados. Mais um Reality Talk Show iniciando. E esse episódio a gente vai falar um pouco sobre clareza de destino. Clareza de destino, clareza de chamado. Porque a gente fala-se muito nisso e pouco a gente tem buscado absorver e trilhar no nosso caminho. Mas antes disso, antes de dar clareza àquilo que você quer que tenha clareza, vamos orar para Deus nos direcionar nesse caminho. Amém? Amém. Soberano Deus e Altíssimo Pai, queremos neste momento te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos lançadas em nossas vidas, provindas do alto. Pai querido e Pai Santo, em nome de Jesus, te agradecemos por esse rico momento a qual o Senhor proporcionou para estarmos aprendendo mais a Tua Palavra, para estarmos mostrando às pessoas como encontrar na Tua Palavra clareza e objetivo de vida que nós temos aqui na Terra. Pai, em nome de Jesus, toma o direcionamento de tudo quanto formos falar, em nome de Jesus, neste momento, que a gente possa ser instrumento, Pai, da Tua Palavra, em nome de Jesus, que a gente possa receber de Ti também o conhecimento da Tua Palavra, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Abraão, quando saiu do meio da sua parentela, que levou seu parente Ló, seu parente Ló, perdão, ele foi com um chamado, ele foi com um propósito. Ele não sabia qual era a terra, mas ele sabia, ele estava obedecendo uma voz, ele tinha clareza da voz que ele estava ouvindo. Mas ele saiu do meio da parentela e levou um parente. Chegando em um determinado tempo, o que é que acontece? Deus disse: sai do meio da tua parentela. Ele ouviu a voz, mas não obedeceu integralmente. Obedeceu, mas não obedeceu integralmente. Isso às vezes, muitas das vezes acontece com a gente. A gente obedece, mas não obedece integralmente. Então a gente fica com a metade da bênção, porém Deus dá tudo por completo, não dá nada pela metade. É porque a gente se satisfaz com a metade, mas Deus quer te dar tudo por completo. Então, chegando num determinado tempo, Ló prosperou, igualmente Abraão, ao ponto de haver uma dissensão entre os servos, os criados de Ló e os criados de Abraão. E Ló e Abraão entendeu qual era a clareza do chamado que ele tinha, do propósito de vida que ele tinha. Ele viu que através da dissensão, através dos problemas, ele tinha que observar aquilo que Deus tinha para ele. Porque muitas das vezes nós retemos as bênçãos por não estar observando para onde Deus está te levando, para onde Deus quer que você esteja. Onde Deus quer que você esteja. E mediante isso, Abraão olhou assim e disse: olha, vem cá, Ló. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, porque eu não quero discutir com você. Já basta os nossos servos estarem discutindo entre si por causa da nossa prosperidade. Então, a nossa prosperidade tem que ser bênção para nós e nos unir, e não nos afastar das pessoas. E aí, Ló olhou um pasto verdejante, bonito, Sodoma e Gomorra e toda a sua planície, e para Abraão ficou um deserto. E aí o que é que acontece? Abraão vai e prospera no deserto. Porque quando nós temos clareza da voz que nos chamou e com quem a gente está andando e a quem a gente está obedecendo, no deserto é lugar de prosperar. Nesse modelo. E a gente fala muito dessa questão. Essa semana eu ouvi uma ministração, aliás, a semana passada, eu ouvi uma ministração sobre essa passagem. E eu aprendi uma coisa nova
sobre isso. Muita gente fala sobre isso, né? A gente ouve muito, mas me chamou a atenção que aquela pessoa me fez lembrar do costume da época daquele tempo, daquelas pessoas, daquela época, daquelas pessoas. Ele tinha um irmão, Abraão, ele tinha um irmão que era o pai de Ló. Sim. Então, o irmão mais velho morre, os mais novos ficam com a responsabilidade dos seus filhos. Assim como era também feito com as esposas. Sim. O marido morria, quem tomava aquela mulher para ser sua esposa era o irmão subsequente. Sim. Então, ele achou que ele tinha responsabilidade sobre o sobrinho. Por isso, então, que ele caminhou em direção à terra que Deus ia mostrar com ele. Por isso que ele o levou, porque ele tinha responsabilidade sobre ele. Mas aí, então, olha só como que aconteceu a situação. Eles foram caminhando no deserto e eles passaram muitos anos. Eu não lembro bem ao certo quantos anos eles foram caminhando em direção à terra que Deus iria mostrar para Abraão. Então, ele teve um tempo do momento em que Abraão ouviu a voz de Deus para sair do meio da terra dele, do meio da sua parentela, da sua zona de conforto. E teve um tempo até ele ouvir a voz de Deus novamente, que foi justamente quando ele se separou de Ló. Justamente quando Ló já estava crescido o suficiente para tomar conta da sua própria vida, do seu próprio rebanho. Tanto que Deus fez eles prosperarem nesse caminho. Então, teve esse tempo. E o problema não está em você caminhar com seus parentes. Você pode caminhar com seus parentes, mesmo Deus tendo dito, saia do meio da sua terra e da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. A questão é que Deus ele só vai te mostrar quando você se separar realmente daquilo que Ele te mandou separar. Até enquanto ele estava com o seu parente, com o seu sobrinho, ele estava caminhando em direção? Estava. Ele tinha obedecido, tinha ouvido a voz de Deus há anos atrás. E ele estava... Acredito que é 15 anos, porque ele foi chamado com 75 e com 90 ele ouviu novamente. Exatamente. Eu não quis falar porque eu estava esquecida da quantidade exata de anos. E aí, quando perdi o raciocínio. E aí, quando ele conversou com Ló, que aconteceu, né, de eles prosperarem, e aconteceu que Ló cresceu. Porque vamos supor que ele tinha 15 anos na época, que a Bíblia não fala. Sim. E 15 anos após ele já estava com 30. Então, ele já podia tomar conta da sua própria vida, do seu próprio rebanho, podia casar, podia ter filhos. E aí foi onde eles escolheram separar, né? Cada um ir para um lugar diferente. E o problema, como eu ia falando, não é em você caminhar com o seu parente. O problema é que até enquanto você está com a sua parentela, até enquanto ele estava com a parentela dele, Deus não mostrou onde era a terra que ele ia ter por herança. Eles prosperaram, eles andaram, eles viveram, mas Abraão não acessou a terra que Deus iria lhe dar. Porque você pode estar prosperando, você pode estar andando, você pode estar caminhando, mas você não está ouvindo a voz de Deus e você não está acessando o completo. E você não está acessando o completo. Está retendo, né? Está retendo as bênçãos. Está retendo as bênçãos. E aí, quando a gente tem clareza, quando a gente encontra clareza, a gente se remete também a um outro homem, chamado Josué. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. No tempo que Moisés enviou as pessoas, os espias, para olhar a terra que Deus ia mostrar para Moisés, os 12 voltaram, 10 falaram o que viu. Falaram o que viu, né? Porque viu homens grandes, homens fortes. E disse, rapaz, vai ser impossível a gente entrar ali. Mas tinha 2 homens que ele tinha um espírito diferente. Ele disse, olha, isso tudo aí é verdade. Tudo o que eles falaram é verdade. Mas maior quem está conosco. Então dá para a gente entrar, dá para a gente vencer. Porque quando a gente tem clareza de quem somos e a quem nós estamos absorvendo e ouvindo a voz, a gente não vai se abalar com os gigantes que tem na terra lá para a gente derrubar. Com os obstáculos que a gente vai ter para a gente crescer.
os obstáculos que vai ter na frente para a gente exercer o ministério que Deus quer que a gente exerça. E aí o que foi que aconteceu? Moisés morreu e aí o povo ficou disperso. Mas ele disse, olha, eu vou deixar Josué. E Josué chegou e disse, e agora? Moisés morreu. E agora, o que é que acontece? Não morreu, né? Moisés não morreu. Moisés subiu o monte e desapareceu, porque até hoje ninguém encontrou o corpo de Moisés. E aí, agora? Aí o povo chegou e disse, olha, se Deus for contigo, como foi com Moisés, nós te seguiremos. Porém, se não, olha, a gente para por aqui. E ele disse, tá certo. Então, orem em jejum que amanhã vocês vão ver milagres, clareza de quem a gente está servindo, a quem a gente está servindo. E aconteceu que o Rio Jordão se abriu, as muralhas de Jericó foram derrubadas, eles entraram na terra prometida, eles ganharam aquele povo, aquela terra, eles viveram na presença de Deus. Mas só que aí chega no final. O que é que acontece? Versículo 20, capítulo 24, versículo 14, diz assim, pode ler, Fran, por favor. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pronto. Tudo aconteceu. Deus estava com Josué. Deus tinha mostrado o seu poder através da vida de Josué. Mas o povo se voltou ao quê? À idolatria. O povo se voltou aos deuses passados. Aos deuses do Egito. A tradição que foi implementada neles, mas só que não era deles. Aí Josué chegou e disse, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Agora, pois, temei ao Senhor. Temei ao Senhor. E serviu com sinceridade e com verdade. Porque quando a gente serve ao Senhor com sinceridade e com verdade, o nosso propósito, o nosso chamado, a clareza do nosso destino, a gente tem diante do Deus ao qual a gente serve. Diante ao Deus que a gente serve. Deitai fora tudo aquilo, ou seja, ele diz, todos os deuses ao qual os vossos pais servem, além do Egito, além do rio, além do Egito, e servir ao Senhor. Ou seja, deixe tudo de lado. Abandone tudo e sirva a esse Deus que é todo poderoso. E eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Clareza de quem você é, a quem você está ouvindo e o caminho que você está percorrendo. E quem te chamou? Se nós estamos aqui é porque nós temos que ter certeza de quem nos chamou. É maior do que todas essas outras coisas que a gente pode fazer aqui na Terra. Nós sabemos que enquanto nós estamos aqui, nessa passagem terrestre, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos exercitar, nós precisamos de passeios, né, de viagens, porque a gente trabalha tanto que uma hora a nossa mente e nosso corpo quer um descanso. Mas todas essas coisas só acontecem na nossa vida se a gente servir a Deus com sinceridade, com verdade.
O nosso trabalho serve para nos sustentar, mas ele precisa servir para que a gente tenha liberdade de servir a Deus. A nossa família requer nosso tempo, requer nossa atenção, mas ela tem que ser altar para o Senhor. Para a palavra de Deus, ela tem que reinar no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Se não tem um trabalho, tem uma empresa. Eu sou o próprio trabalho. Meu marido, ele é o próprio trabalho. Dorme 10 minutos, diz ele que acorda renovado. Eu não sei não como é uma coisa dessa. Mas a empresa tem que servir para que a gente tenha tempo de servir ao Senhor. E é em tudo, porque quando a gente serve a Deus e a gente tem certeza, olha, para servir a Deus primeiro você tem que ter o entendimento, nós precisamos ter a consciência de que Deus, ele é real e que a sua palavra é verdadeira. Sim. Em todo momento, se a gente tem essa concepção, nós não vamos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Porque o que é que a palavra diz? Ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente. Então, ai daquele. Será um castigo. Sim. Seremos castigados. Então, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas, ou em outras versões, as demais coisas, as coisas que nós precisamos para sobreviver aqui nessa terra, nos serão acrescentadas. Por quem? Por Deus. Porque se a gente não tiver saúde, a gente não trabalha. Se a gente não tiver sanidade mental, a gente não prospera a empresa. Se a gente não tiver bem conosco, o nosso casamento acaba. Se a gente não tiver bem, como é que a gente sustenta uma família? Então, nós precisamos buscar ter a consciência de quem nos chamou para essa grande obra, para fazer o reino dele crescer aqui na terra, é maior do que todas essas coisas. Isso se chama clareza. Em outro momento, a gente gravou sobre posicionamento. Temos que nos posicionar como servos e servas, como filhos e filhas, como amigos de Jesus, fazendo o que ele manda aqui na terra. E assim, tu conduzirás bem e farás prosperar todos os teus caminhos. A gente observa a palavra de Deus e vai ligando um ponto ao outro. Isaías vai dizendo que é um pouquinho aqui e um pouquinho ali, ou seja, um pouquinho acolá. E a gente vai ligando os pontos e nas nossas vidas, tudo isso que aconteceu com esses homens acontece com a gente hoje. Mas por que eles obtiveram tanta proximidade com Deus? Deus é silencioso hoje? Deus não fala com a gente? Não, fala com a gente. O problema está em a nossa obediência. Como é que está a nossa obediência diante da voz de Deus? Diante o nosso chamado, diante o nosso propósito, diante o nosso posicionamento perante Deus. Ontem eu estava conversando com o irmão Lucas e a gente estava vindo para a reunião dos Legendários e eu estava assim, muito cansado. Tal, aí eu digo, não, mas a gente tem que ir, aí um desistiu, o outro desistindo, a gente ligando para os irmãos, para os amigos, não, vamos para a reunião hoje, não, eu estou cansado, digo, não, levanta dessa cama, bora, levanta desse sofá, bora. Eu disse, Lucas, olha, é o seguinte, eu acordei às 3 da madrugada, comecei a orar, não dormi mais, fiquei na cama bolando, fui logo cedo pegar os meus funcionários para descer para a gente construir, para ir para a construção. Daí eu vim fazer as compras do que estava faltando, corri até agora e cheguei agora em casa. Só fiz tomar um banho e vim embora para a reunião. E eu digo a você, eu não estou cansado. E eu não sei porque as pessoas se cansam. E uma resposta, que ele é muito sábio, uma resposta muito sábia dele, ele disse, é porque você tem clareza do seu propósito, do seu chamado. Você sabe exatamente o porquê você está fazendo. Você não está fazendo por você, você está fazendo pelos demais. Eu estou fazendo pela minha esposa, eu estou fazendo pela minha filha, eu estou fazendo pela sociedade, eu estou fazendo pela igreja, eu estou fazendo pelos irmãos, eu estou fazendo pelos amigos. Então eu quero levar esse Deus a toda a criatura. Eu tenho que levar esse Deus
a todas as pessoas que estão o mais próximo de mim e o mais longe da gente também através dos meios de comunicação. Então é esse Deus Todo-Poderoso que eu estou entregando a você, Ele hoje, você tem que recebê-lo em seu coração, porque Jesus Cristo está às portas, Jesus Cristo está às portas e Ele quer ver você servindo a Ele. Ele quer ver você próximo dEle. Ele quer ver você buscando e dizendo, não sei quanto a vós, não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Você estava falando aí que estava conversando com o Lucas e os meninos a respeito de ir para a reunião. E essa reunião que os meninos vão é praticamente um culto. Porque lá tem palavra, lá tem louvor, lá tem testemunho. Lá só é diferente porque o pau quebra, né? Lá tem oração. E é só homem, né? É só homem, só homem. Então, assim, ontem também fomos a uma ministração que falou fortemente com a gente. Fomos eu, minhas amigas e irmãs em Cristo, Daniele, Bruna, minha mãe e a Ramone. E o irmão que estava ontem com a oportunidade da palavra, o pastor, né? Ele falou fortemente sobre amizades que dão a você a clareza sobre quem Deus é, sobre quem você é em Cristo. E me chamou a atenção porque ele estava falando sobre a cura de um paralítico. Ele trouxe a mensagem, sim, a nossa missão, a nossa mente, 2 tipos de paralítico. Esse paralítico de Lucas capítulo 5, o versículo 17, que foi carregado por 4 amigos até a presença de Jesus para receber a cura. E ele nos trouxe à mente também um outro paralítico, aquele que estava à beira do tanque e não tinha ninguém nem para lhe dar um empurrão. Para quando as águas fossem agitadas, ele descer lá, ser empurrado, ser jogado no tanque e ser curado. Então, eu quero ser o paralítico da situação 1. Se em algum momento eu não chegar a ser o amigo que leve o outro amigo para a presença de Jesus, eu quero ser o amigo, eu quero ser o paralítico, que eu seja carregada pelos meus amigos até a presença de Jesus. Eu não quero de jeito nenhum ser aquele paralítico ou aquela pessoa que não tem amigos, que não tem ninguém nem sequer para lhe dar um empurrão. Então, eu como paralítico da situação 1, tenho que construir amizades que me dê clareza de quem eu sou em Cristo, de quem Deus é. Qual é o meu destino aqui na terra? Servir a Deus. O meu destino aqui na terra é servir a Deus. Então, eu tenho que ter clareza, eu tenho que ter entendimento suficiente de que Deus, Ele é aquele que faz todas as coisas acontecerem nessa terra. Sim. Aí aconteceu que aquele paralítico que tinha 4 amigos, em algum momento, não sei como, se ele não se levantava, se ele não... Como é que ele construiu essa amizade tão forte que foi capaz de levar ele à presença de Jesus? Chegando lá, à presença do Senhor, ele foi curado das suas enfermidades espirituais e logo em seguida Jesus olhou para ele e disse, tão grande é a fé dos teus amigos, tão grande é a tua fé. Porque ele poderia dizer, não vou não porque estou de cama, não vou não porque não consigo andar, não vou não porque eu não quero incomodar vocês. Mas ele foi. Então, eu acho assim, no meu pouco entendimento, Jesus deve ter olhado para os amigos e olhado para ele, ter visto aquele mover tão grande de fé, que disse, não só vou sarar o teu espírito, não somente vou salvar a tua alma, mas também vou te fazer carregar, andar com um milagre por entre essas pessoas, para que todas possam ver o quão grande eu sou. E aí a gente tem um lema nos legendários, que temos que dar a vida pelos nossos amigos e temos que dar a vida pela nossa família. Família não se abandona. Família não se abandona. E quando a gente tem clareza, os nossos amigos se tornam prioridades para nós. Para nós conduzi-lo a Jesus. Para nós conduzi-los a essência
de todo ser humano, que é se voltar a Deus, que é deixar as coisas deste mundo para trás e seguir agora ao alvo que é o céu. A buscar entendimento dentro da palavra de Deus e viver o extraordinário de um Deus que é poderoso e galardoador. É viver dentro da palavra. Abram em Efésios a palavra de Deus. Traz uma palavra, Efésios capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Desperta, ó tu que dorme. Desperta, ó tu que está na igreja e não está fazendo a obra. Está pegando a obra pela metade. Eu vejo muitos pregadores que dizem, Deus não dá nada pela metade. Não dá não mesmo. Mas você só pega pela metade. Por quê? Porque chega no meio do caminho, você se perde. Em meio às confusões. Em meio aos embaraços. O diabo começa a botar embaraço na tua vida. E você começa a dar ouvido a Sanbalate e Tobias. Porque os Sanbalate e Tobias, eles se levantam. Os reis, eles se levantam. Os governadores, eles se levantam. E a Bíblia diz, levantando contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Não deixe a clareza do destino que Deus te propôs a ser eliminado. Viva diante da presença de Deus. Se conduza prudentemente, Onésio. Se conduza prudentemente. E seja sábio. Busque uma visão sábia. Ande como sábio. Remindo o tempo. Há um tempo para tudo e todas as coisas debaixo do céu. E nós temos que andar com pessoas que nos mostrem, que nos ajudem a enxergar melhor. E não com pessoas que embaraçem a nossa visão. Porque em muitos momentos a gente está andando com pessoas sem ter a percepção. Estamos andando com pessoas que embaraçam a nossa visão e acabam nos tirando do foco. Quando você está com a visão embaraçada, você consegue andar por uma linha reta? Não consegue. Automaticamente você sai do caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não deixe que essas coisas ou que pessoas venham embaraçar a sua visão para fazer você que está dentro da igreja sair do foco que é servir a Deus. Para concluir, eu vou deixar 2 versículos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim: combati o bom combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Clareza de onde ele está ali. Ele estava prestes a morrer. Momentos antes de morrer, ele manda essa carta a Timóteo. Antes de ser decapitado, ele manda essa carta a Timóteo. Mesmo ele tendo passado por todas as coisas, mesmo ele tendo visto Jesus no seu corpo glorificado, ficado cego, restaurado a sua visão,
e agora ter uma nova visão, ter uma clareza daquilo que Deus queria para a vida dele. Dele ser o pregador dos gentios, dele pregar a toda a criatura, dele ser o doutrinador da igreja cristã. Mesmo ele sabendo disso tudo, ele sabia que ia acontecer tudo o que ia acontecer. Ele diz agora é desde agora. Não foi antes, não foi enquanto ele estava caminhando, é desde agora, daquele momento. Ele diz assim, olha, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora tem uma coroa de justiça que me está guardada. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também, há uma clareza para nós. É uma clareza aqui para nós. Não somente a Paulo, naquele momento, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Amém. Ame a vinda de Jesus. Ame a vinda de Jesus. Ame a vinda do Filho. Ame a vinda de Jesus. Tenha clareza que Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando. Maldito é aquele que diz que Jesus Cristo tarde virá. Jesus está às portas, irmãos. Nós temos que ver o estrungir da trombeta. Nós temos que ver pelos olhos espirituais o céu se rasgando e Jesus vindo na sua grande glória. Aí assim a gente não se embaraça com as coisas deste mundo, mas prossegue no propósito e no caminho que Jesus tem para cada um de nós. Caminha com a visão do céu na mente. Caminha com a visão do céu na mente. Glória a Deus. E nada embaraça a nossa mente. Glória a Deus. Nos tira do foco de servir a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Estamos nos encaminhando para o final. Obrigado por ter nos assistido até aqui. E hoje nós temos uma telespectadora, Mirim. É a nossa fã número 1. Sai pra checar. Vocês viram a gente em alguns momentos muito olhando para esse lado de cá. Olha só quem tá aqui. Helena. Quebrando o protocolo. Dá tchau. Meu Deus, a roupa da Nina. Ai, vou botar aqui para ninguém ver. Fala pro pessoal assim, dá um joinha. Comentar. E enviar para muitos amigos. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe, meus amados. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus abençoe.